num mundo cada vez mais com plataformas diferenciadas, entregas de formatos, de 1000 formatos diferenciados, muito conteúdo para ser entregue. E aí a pergunta que fica, assim, esse que é o tema que a gente vai falar, que é narrativas em pedaços, a propriedade criativa sobrevive depois de tantos cortes, recortes e reposts? Diante de tanta essa fragmentação que a gente tem, com esses formatos loucos que a gente precisa entregar, é possível proteger a criação? Eu acho que em algum lugar a gente se colocou num pedestal onde o filme de 30 ou o filme de 60 é a única forma que as pessoas vão absorver essa ideia. Conforme isso vai evoluindo, né, os formatos, os canais, os emissores da mensagem, acho que a gente vai se perdendo naquele momento, que é normal também, então um momento de caos ali, até as coisas começarem a se assentar, que eu acho que a gente já está começando a chegar no lugar onde a gente começou a conseguir viver de novo com isso, onde o boca a boca, agora eu consigo enxergar as pessoas falando no boca a boca, né, que é a rede social, então eu consigo ver alguém falando sobre mim. O outdoor antes ele ia, né, o outdoor, o print para revista, você não via o que as pessoas falavam sobre aquilo, né, então assim, você mandava e a vida segue, depois você recebe uma pesquisa, agora você vê, ó, o outdoor comentado, é o filme comentado, é o filme compartimentado, e isso está acontecendo em todas as áreas, né, então entretenimento, música, cinema, propaganda, por que não? Então, eu acho só que a gente precisa se concentrar um pouco mais na ideia mesmo, e não só no formato e na história. Porque se a tua ideia inteira depende daqueles 60 segundos, você nunca teve uma boa ideia. Mas eu estava pensando aqui, assim, a própria questão dos formatos, para mim, é uma coisa para a gente sempre ter uma atenção e ser revista, para não ser, assim, o formato mandatório para trabalhar a ideia. Porque, assim, a gente tem... foi muito bem falado, assim, a gente tinha uma coisa dos 60 segundos e dos 30 segundos que durou muito tempo, e essa coisa foi, mas também entender como é que a gente chegou até aqui, né? Então eu acho que essa fragmentação toda, na verdade, também trouxe muita coisa ruim para a ideia, para a essência do que a gente faz, porque as pessoas estão pensando muito mais na frequência do que na potência. A gente está num mundo que está muito guiado pela performance, né? Então, quando a gente pensa nessas plataformas, que vêm com seus formatos e suas boas práticas e tudo mais, está tendo uma inversão de lógica, né? O que a gente tinha antes, uma ideia que era propaganda, propagar e propagar, né? Vamos voltar para a faculdade, que era propagada e aí explorada dos diversos meios. Hoje a gente, vocês não sentem uma pressão por criar pelo formato primeiro? É um mix de onde a ideia vai viver, então sim, mídia, performance e tal, tudo mais, e que história eu preciso contar. E aí eu compor uma campanha, compor a contação daquela história, mas menos o formato, que eu acho que isso que o Carol falou, os 15 segundos que a marca tem que estar nos primeiros 5, que não sei o que, não. Porque é isso, hoje se tu vai conversar com o YouTube e tu for conversar com o TikTok, aconteceu comigo numa mesma semana. As pesquisas diziam coisas diferentes. Né? Esse problema já chega posto, né? Exato. Pra gente, de alguma maneira. Mas o que eu sinto ainda hoje, isso acontecendo com uma frequência muito alta, é que as adaptações para os formatos digitais, elas são um apêndice. Eles querem toda a qualidade, querem não sei o que para essas peças digitais, mas não querem pôr o dinheiro. Então, a gente tem que pôr dinheiro para fazer essas coisas. E eu falo isso, às vezes, quando eu tenho para os clientes. Eu falo assim, ó, que pena, né? Pô, aqui, a gente está fazendo correndo essa parte digital aqui no horário da... O cantinho do set. E eu falo assim, olha, a gente podia, na verdade, né, dar o devido valor, porque isso é tão importante. Eu faço questão de falar isso para os clientes toda vez. Tem que dar valor para essas peças, assim. Dar valor entenda-se. Valor. Quer dar um crop safado, querer contextualizar na legenda. E depois reclama que não engaja. Depois reclama que não engaja, depois reclama que não funciona, que não sei o que lá. E pra mim a maior frustração, na verdade, é quando a gente chama um creator porque a gente quer o tipo de história que ele conta, o tipo de narrativa que ele tem, e começa a mexer nela toda pra deixar ela bem ruim. Para mim, a ideia é sempre o que manda, e é óbvio tem que ser dito, não é isso que a gente está falando? Óbvio tem que ser dito.